Bom, me chamo Enel Fernandes, sou instrutor aqui no Núcleo de Metalurgia do Senai Sergipe e convido vocês a participar de uma das aulas do curso técnico de eletromecânica, não é isso, galera? Então, na aula passada, ou a bem da verdade, nas duas aulas anteriores, a gente discutiu alguns assuntos que são importantes para a área de soldagem. Por exemplo, as definições de soldagem. O que é soldagem mesmo? Conta aí para mim. Processo de fundição de dois. Ele não estava na aula, estava, né? Estava. Né? Certo. Não sei se é bem esse o início que nós discutimos. Nós entendemos que o processo de soldagem é um processo de união. Assim, a união ela pode ser a união permanente ou não, a depender do tipo de soldagem, né? Assim não. Mas de fato ela pode ser feita quente e a frio. Tanto o corte como a soldagem ela pode ser feita quente ou a frio. Aí nós começamos a discutir outras questões, né? Alguns princípios que são empregados na soldagem, por exemplo, a fusão, né? Assim, não, que a fusão é a mudança de estado fixo, também estado físico. Também discutimos que existem dois métodos comumente empregados na soldagem para as soldagens industriais, que são... E agora? Cadê? A chama e o arco elétrico, são as duas fontes de energia mais utilizadas para se gerar o calor necessário para a fusão, geralmente dos metais, que a gente já tinha discutido a questão dos materiais para a fabricação mecânica, incluindo os metais. O que a gente discutiu? Ponto de fusão, estrutura, padronização, norma, assim, perfil de fabricação e outras variáveis que são importantes para um conjunto soldado, não é assim não? Na segunda aula, que essa foi a primeira, não vou detalhar a primeira aula, a gente discutiu mais questões, né? Mas isso é uma coisa que o menino não pode esquecer, é o fundamento, não é assim não? Na segunda aula a gente se dedicou a conhecer os equipamentos e acessórios para a soldagem, né? Então nós passamos pela história dos equipamentos, fiz até uma publicação com aquela filmagem que o coleguinha fez sobre a alta frequência, né? E a gente sabe que a gente tem em torno de 115 anos, né, de história de soldagem em arco elétrico, né, e em torno de 80 anos do desenvolvimento da alta frequência. E aproximadamente em torno de 45 anos a alta frequência vem sendo usada no Brasil. Nós vimos um dos equipamentos que foi pioneiros aqui no Brasil, que foi a DPT 300 ACDC. É assim não? Que é uma máquina para soldar o processo de eletrodo revestido e TIG, porque oferece a curva de tensão tombante, que é necessária para estes processos. Não é assim não? Também vimos lá um equipamento, abrimos o equipamento, vimos a questão da emissão por alta frequência, vimos o sistema de refrigeração, vimos a contactora, vimos uma alteração que eu fiz no equipamento em função da placa, acionamos o gatilho da tocha, porque ela trabalha com gatilho assim, nós já tínhamos discutido que as máquinas antigas geralmente é com válvula, mas eu tenho hoje muita gente que gosta de utilizar essas tochas com válvula, mas a gente sabe que é uma coisa que o menino precisa fechar. Né, Nina? Ele me deixou aberto, o gás vai embora, né? Então 800 pau ali, se o menino ficar de boca aberta, vai embora, não é assim não? Aí a tocha com gatilho tem essa vantagem, porque ela consegue atuar junto com a solenoide, assim que o menino tira o dedo do gatilho, para o gás, a não ser que ela tenha uma programação, que a gente viu em outras máquinas mais evoluídas depois da DPT 300, que já existia uma programação que a gente chama de pré-vazão, subida, descida e pós-vazão. A maioria dos equipamentos hoje tem essa programação. Outra coisa que a gente discutiu na aula anterior é a questão da tensão de entrada e do fator de trabalho. Assim, a tensão de entrada é uma coisa que o técnico em eletromecânica precisa conferir antes de colocar a máquina à rede, não é assim não? O técnico eletromecânico ele tem que estar apto a instalar qualquer equipamento, inclusive os equipamentos de soldagem. Aí tem lá aquelas questões de mudar TAP, trifásica, monofásica, assim a gente discutiu a rede, que é bifásica, a máquina é mono,
110, 220, 280, 440 elementar, que as máquinas industriais de média e alta capacidade geralmente são trifásicas, né? E que é necessário verificar se ela entende a tensão de entrada sozinha, ela é inteligente, né? Ou se o menino precisa fazer algum tipo de alteração no equipamento para que ela consiga entender a tensão de entrada, porque senão ela pode queimar ou pode não fornecer a energia necessária para fundir os metais, na maioria do caso. Confere isso, estudamos isso, até o coleguinha aqui não veio, ele lembrou disso. Olha aí, que coisa boa, né? Porque isso aí é uma coisa fundamental, né? E passamos aí por mais alguns equipamentos. Me lembro de ter parado ali ao lado da Smartfeld 350 e a 265, que é a irmã mais nova, da ESAB. Nós discutimos que essas máquinas são próprias para o processo MIG-MAG e arames tubulares, porque oferecem a curva de tensão constante que é própria para este processo. E ainda existem fontes que são inteligentes e conseguem oferecer a curva necessária para qualquer processo, porque elas são multiprocesso, que chama, né? Multiprocessado do que, pessoal? Os principais, quais são? Eletrodo, MIG-MAG e arame tubular, ou flux cored, ou metal cored, né? Que a gente sabe, e o pessoal vem chamando isso de MIG sem gás, e MIG sem gás não existe, né? FICOL, flux cored arc welding. Olha que lindo, igreja alegre, é isso, coleguinha. E hoje nós temos uma dinâmica, nós vamos preparar um equipamento para que ele possa atuar pelo processo MIG-MAG. Da onde for da entrada de energia até a soldinha lá funcionando, né? Porque o bom instalador de máquina é aquele que conecta corretamente a máquina, ajusta adequadamente, chega lá, trabalha com a menina, mostra que a menina está funcionando, aí diz, toma menino, agora é com vocês, entendeu? E esse é o cara que precisa saber pelejar com a máquina. Não é assim não? O eletromecânico do Senai Sergipe, aluno do professor Wendel, precisa saber porque a gente vai fazer e é comum ser feito aqui, para que o menino possa lá no mercado de trabalho fazer o que precisa ser feito. Alguma dúvida a respeito disso? Então terminamos o DDS como trabalho, não é isso, amigo? Fala aí, filhinho, a filmagem. Gostaram não?